Eu não sei se você sabe, mas o verdadeiro frio pode matá-lo muito lentamente. Quando se fala em contos de fada, na maioria das vezes, o primeiro nome que surge à mente das pessoas é o dos irmãos Grimm. Claro, eles são responsáveis por grande parte dos clássicos que conhecemos desde a infância, como a Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e tantas outras histórias que passam de geração em geração por mais de 200 anos. Algumas delas, porém, não surgiram pelas mãos do Sr. Wilhelm e Jacob Grimm, mas pela mente dinamarquesa do Sr. Andersen, Hans Christian Andersen. E dentre tantos dos contos que ele já escreveu, eu escolhi um em especial, que já teve mais adaptações do que se pode contar. Tanto para outras obras literárias, quanto para peças de teatro, jogos de videogame e principalmente para o cinema e para a TV. O conto sobre a jornada de uma garota através de jardins protetores, palácios de veraneio e bosques perigosos em busca de seu companheiro, cuja vida está sob o controle de uma poderosa rainha que tem a habilidade de criar gelo com as próprias mãos. A primeira versão de A Rainha da Neve foi lançada em 21 de dezembro de 1844. Ora, vejam só, pertinho do Natal. Ela é uma história original do Sr. Andersen e existem pouquíssimas versões de contos semelhantes a esse. Eu encontrei várias opções de filmes da Rainha da Neve para analisar, afinal, a quantidade de versões que essa história já teve é imensa. Teve a animação de 1957, o filme de 1967, outra animação em 1976, mais um live action em 1986, mais uma animação em 95. Ah, aqui, eu achei. O filme de 2002. Essa versão parece bem interessante. Claro que foram lançadas muitas outras depois dessa, a última delas em 2014 com o live action alemão, mas a de 2002 é especial. Ele tem aquele ar esquisito e incômodo, mas ao mesmo tempo deslumbrante, bem parecido com a Branca de Neve lançada no ano anterior, aquela que eu já analisei aqui antes. E ao contrário do conto original, que começa contando a história de um espelho, essa versão começa com um vilarejo. E nesse vilarejo, as pessoas são felizes. É inverno e os moradores patinam livremente, acompanhando as melodias de um pequeno grupo musical que faz uma apresentação no coreto em frente ao lago congelado. Assim que terminam a primeira música, a esposa do clarinetista despede-se dele e da sua filha. Ela partirá em uma viagem, mas pretende voltar em breve. Na floresta, porém, um vento gelado e forte começa a soprar. E a presença de uma estranha força fez com que o cavalo em que a moça estava montada se assustasse, derrubando-a sobre a neve. Quando vê a montaria da sua esposa voltar sozinha pouco depois, o Wolfgang, o clarinetista, junta os seus companheiros para procurar ela. Eles caminham pela floresta e gritam pelo seu nome, mas a Amy não responde. O Wolfgang, mesmo assim, persiste e, sem se importar com o frio, continua caminhando pela floresta, até que ele a encontra. Em meio à neve e aos galhos das árvores derrubadas pelo vento, estava o corpo da sua esposa. A pequena Gerda corre ao encontro do pai e acaba vendo a sua mãe sem vida, guardando como única lembrança dela um pequeno broche metálico. 9 anos se passam desde então, e a Gerda já não era mais uma criança, ela tinha se tornado uma bela moça. O seu pai, no entanto, nunca superou a morte da esposa e por isso não sorria mais. O Sr. Wolfgang era dono do Hotel Urso Branco, um dos melhores da região. Todos os que vinham de longe se hospedavam lá. Por isso, ele precisava de funcionários diligentes e prestativos. Então ele contratou o Kai, um rapaz vindo do outro lado das montanhas para ser o seu mensageiro e carregador de malas. O Sr. Wolfgang era bem exigente e rígido quanto às regras de seu estabelecimento. Mas isso não era problema para o Kai, que era igualmente disciplinado e persistente. Todos os dias, enquanto ele trabalhava, o rapaz observava a Gerda ir e vir pelos corredores. Dava um sorriso simpático, tentando se aproximar, mas a jovem sempre subia as escadas rapidamente, sem dizer uma palavra sequer. Durante a noite, ele a espiava pela janela do seu quarto, esperando que ela o visse para tentar pelo menos acenar ou cumprimentar ela de alguma forma. Até que um dia, em mais uma de suas idas e vindas pelos corredores, ele finalmente conseguiu dizer alguma coisa. Eu sou o Kai. É, eu sei.
Aos poucos, a Gerda e o Kai começaram a conversar com mais frequência. Até que o inverno chegou. O inverno que a fazia se lembrar da mãe. A Gerda não saía do hotel quando a neve chegava. O máximo que fazia era ir até a sacada e observar o vilarejo, apenas meditando sobre o dia em que o inverno tirou a vida da mãe e a alegria do pai de uma única vez. Um dia, porém, o rapaz convidou-a para patinar no lago depois do trabalho. E mesmo com uma certa relutância, a Gerda aceitou. E naquela noite, os dois deslizaram pelo lago, dançando e patinando com leveza. Conversaram sobre suas vidas e os sentimentos que tinham um pelo outro, até que uma forte ventania soprou contra eles, trazendo consigo uma pequena tempestade, até que Kai sentiu alguma coisa cair no seu olho. Ele não sabia o que era, mas coçava e incomodava. A Gerda até tentou ajudar, mas de repente o rapaz parecia ter mudado. O seu olhar vivo de antes tinha se tornado frio e parado. E essa não foi a única mudança. Logo na manhã seguinte, quando foi procurado pela jovem, que o chamou para patinar com ele novamente, o Kai respondeu com grosseria, destratando-a friamente. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é que essa mudança, ela não foi assim, da água pro vinho, assim, do nada, e ele nem percebe o que ele tá fazendo. Ele percebe que ele tá agindo mal, mas é como se ele não conseguisse controlar. Ele nota que ele tá esquisito. Naquela mesma noite, uma estranha mulher chegou ao Hotel Urso Branco. Ela usava um casaco de inverno branco deslumbrante e sua postura extremamente ereta dava-lhe um ar de nobreza. Intrigado e maravilhado com a presença da moça, o Sr. Wolfgang perguntou a ela como ela tinha chegado no vilarejo. Afinal, a estrada estava fechada devido a uma tempestade. Porém, ela ignorou a pergunta, pedindo apenas um quarto no último andar e um jarro com água bem gelada. Já em seu quarto, ela esperou pacientemente que o Kai batesse a porta com seu pedido. Assim que chegou, o rapaz colocou a bandeja sobre a escrivaninha. Ao mesmo tempo que a mulher misteriosa o encantava, ela também o amedrontava. Antes que ele saísse do quarto, a dama mencionou sobre uma tempestade no mês anterior, perguntando se conhecia alguém que foi afetado por ela. Alguém que tivesse se tornado frio, egoísta e mau. E ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Naquele mesmo dia, ao passar pelo corredor, o Kai encontra a Gerda e pede desculpas pelo modo como tem agido. Ela o convida para sua festa de aniversário e o rapaz promete que vai estar lá. Logo antes da comemoração, ele decide comprar um presente para ela. Mas assim que ele pega as suas moedas, uma forte ventania bate contra a sua janela, abrindo-a. E quando ele vai até lá para fechá-la, mais uma vez o Kai vê a dama de branco, se preparando para partir em seu trenó. Novamente, o seu coração endurece e ele corre até a porta para sair e ir atrás dela. Alguma coisa, porém, o faz parar e recobrar a consciência. Ainda com a mente confusa, o Kai sai do hotel, indeciso sobre o que faria em seguida. Ele ia seguir a mulher misteriosa ou ia voltar para a festa da Gerda e nunca mais pensar sobre isso? Bom, o fato é que ele tomou uma decisão. Foi até a loja de sapatos do outro lado da rua e comprou 2 belas botas. Ele já tinha visto a Gerda as admirando antes. Era o presente perfeito. Ele voltou para o hotel com passos firmes, mas ele parou na metade do caminho, mais uma vez ficando com aquele olhar morto e sem brilho. O rapaz então pegou uma folha de papel e escreveu alguma coisa, colocando o bilhete junto com o pacote do presente da Gerda. E ao se olhar no espelho uma última vez antes de sair, nota que tem alguma coisa errada com seu reflexo. O seu lado mau queria o controle novamente. E ele conseguiu. Mesmo com a relutância do pai, a Gerda decide sair para procurar o rapaz e acaba encontrando o pacote e o bilhete, que não tinha nada além de 2 palavras: me ajude. A garota sai do hotel desesperada, correndo por todo o vilarejo, procurando em todos os lugares possíveis, até que ela chega ao lago. Lá, o Kai já tinha amarrado o seu trenó da mulher misteriosa da noite anterior, pedindo que ela o levasse junto para onde quer que fosse. E assim ela o fez, dando-lhe, além da carona, é claro, um beijo congelante que endureceu ainda mais o seu coração. O tempo passa, o inverno acaba e a primavera chega. Mas a Gerda continuava pensando no Kai e onde ele poderia estar. Nas conversas com a filha, o Sr. Wolfgang tratava a situação com frieza, tentando convencê-la de que a esse ponto o rapaz já estaria morto. Porém, de alguma forma a Gerda sabia que não era verdade. Ainda com alguma esperança, ela vai até o lago, o lugar onde o viu pela última vez.
Ela implora para que as águas o tragam de volta e oferece suas botas, as mesmas que ele tinha dado para ela de presente na última vez que se viram. Sem mais esperanças e com o coração tomado de angústia, a Gerda vai ao extremo, dizendo que trocaria a sua vida pela do rapaz e, sem pensar duas vezes, se lança da ponte para dentro do lago, perdendo a consciência quase que instantaneamente. A correnteza carrega seu corpo para longe até que uma jovem senhora a encontra, socorrendo ao mais rápido possível. Graças a Deus, a Gerda ainda não estava morta e, após expelir toda a água dos seus pulmões, foi levada para dentro pela gentil senhora. E a garota ainda não sabia, mas aquela senhora era ninguém mais, ninguém menos do que a guardiã da primavera. O Kai acordou num lugar estranho. Parecia um castelo, mas estava coberto de gelo e neve. Ele não sabia onde ele estava, nem como tinha chegado ali. A única coisa que sabia é que tinha que sair. Ele tentou abrir a porta maior, que parecia ser a da saída, sem resultado. Ela estava trancada. Tentou explorar as outras salas, talvez achasse alguma passagem ou janela. Nada. Nada além de gelo. Gelo e mais gelo. Até que ele viu uma escadaria. Estava coberta de gelo, como todo o resto, mas não custava tentar. Uma vez, 2 vezes. Ok, acho que já deu, né? Ai, fala sério, tá claramente escorregadia. É, ele vai de novo. Ele vai de novo. Tá certo, vamos deixar o Kai caindo e vamos ver como tá a Gerda. De volta à casa da senhora Primavera, ai meu Deus do céu. Ok, definitivamente tem alguma coisa errada. E a Gerda começa a anotar, assim que pergunta há quanto tempo estava ali e recebe essa resposta. Mas que pergunta extraordinária. Está aqui toda a sua vida. Ela volta para o seu quarto, amando da senhora, levando consigo um pedacinho de papel com a frase "Não pertenço a esse lugar", que ela mesma havia escrito. E é justamente enquanto procura um lugar para escondê-lo que ela encontra outro papelzinho, enrolado exatamente do mesmo jeito. E qual não é o seu espanto quando, ao abri-lo, vê escrito aquilo de que ela já desconfiava: "Não pertenço a esse lugar". Ela então começa a notar. Haviam vários outros, muitos bilhetes que ela havia escrito para si mesma, para não se deixar esquecer de que precisava continuar procurando o Kai. De fininho, a garota sai da casa e pergunta às Rosas se elas sabem do rapaz. Elas dizem que ele tinha passado por ali há alguns meses, acompanhado da Rainha da Neve, e explicam o que a Gerda tem que fazer se ela quiser encontrá-lo. Mas ela deve ter levado ele pra algum lugar. Pra onde ela foi? Para o grande palácio ao norte, onde as esperanças morrem. Se quiser encontrar a rainha, deve passar por cada estação antes de chegar até ela. E se não chegar antes do solstício do inverno, ele morrerá também. A garota já está prestes a partir quando é pega de surpresa pela senhora Primavera, que insiste para que ela volte para dentro e esqueça a ideia de enfrentar a Rainha da Neve, dizendo que ela não teria nenhuma chance de derrotá-la. E ela a conhecia bem, afinal, era sua irmã. Mas a Gerda se mantém firme e diz que vai atrás dele mesmo assim. E sem ter mais como impedi-la, a senhora apenas se despede, enquanto a observa seguir pelo caminho da floresta. Enquanto isso, a Rainha da Neve finalmente volta para o seu palácio na Montanha do Norte. Lá, ao encontrar o Kai acordado, ela explica que ele dormiu por 2 meses depois que ela o beijou. Ele diz a ela que precisa ir embora, porque não aguentaria o frio daquele lugar e com certeza acabaria morrendo, mas a mulher não parece se importar com isso. Então o rapaz pede para que ela o deixe acender uma lareira ou pegar um pouco de madeira para fazer Nada de fogo! Nada de fogo! Tá bom. Ok. Desculpa. Eu odeio fogo. Não tá mais aqui quem falou. Eu, hein? Sai fora. Depois que ela se acalma, a Rainha da Neve mostra a estrutura de um espelho pro Kai, com uma pilha enorme de cacos de vidro ao lado. A proposta era simples. Ele montaria o espelho e assim que terminasse poderia ir embora.
É claro que ele nega de início, mas é bem difícil se manter firme quando seus dedos estão sendo transformados em blocos de gelo instantaneamente. Sendo assim, ele não tem nada a fazer a não ser aquilo que a Rainha da Neve pediu. De volta para a floresta, a Gerda continuava o seu caminho sem rumo por entre as árvores. Até que ela ouve um estouro alto vindo de algum lugar próximo. Um tiro. 2? A garota começa a correr, enquanto homens de uniforme de guarda perseguem-na, atirando sem parar. Quando ela finalmente consegue despistá-los, escuta alguém pedindo por socorro. Ela segue a voz até encontrar uma caixa enfeitada, onde alguém diz estar preso dentro. Quem é? Quem tá aí? Um mágico sem sorte que precisa de ajuda urgente. Mas você não tá aqui. Mas é claro que estou. É uma caixa que faz desaparecer. O mágico azarado está dentro. Por favor, bata em volta dela. Mais forte. Forte. Aham. Muitíssimo obrigado, gentil senhora. Shen ao seu dispor. O garoto disse que estava praticando truques de mágica para tentar se apresentar para a grande princesa do verão e conseguir um posto de artista no seu palácio. A Gerda explica sua situação a ele e o Shen convida ela para acompanhá-lo. Afinal, Rainha da Neve, Princesa do Verão, né? Talvez elas fossem parentes. E assim, os dois seguem viagem. Já estava escuro quando o Kai conseguiu juntar as primeiras peças do espelho. E como se não bastasse, a Rainha da Neve ainda tinha deixado um enorme urso polar de guarda para garantir que o rapaz ia terminar o serviço. Assim que acordou, ela saiu do seu quarto para verificar como ele estava indo com o seu quebra-cabeça. Ela perguntou se ele já tinha terminado e a resposta que ele deu não deixou ela nada feliz. Não sou seu prisioneiro. E mesmo puxando a sua orelha como uma mãe furiosa, o garoto ainda não estava tão obediente quanto ela queria. Por isso, ela decidiu usar outra estratégia para persuadi-lo. A famosa chantagem emocional. Sentiu minha falta, Kai? Eu senti muito a sua. Você ficou pensando em mim? Ou tem pensado naquela garota? Está tremendo. Por que isso? Oh, acho que já faz um tempo desde a última vez que eu te beijei. Logo você vai estar subindo essas escadas. Desesperado por outro beijo. Depois de chegarem ao Palácio de Verão e de quase serem presos pelos guardas, já que entraram sem permissão, a Gerda e o Shen são até bem recebidos pela princesa, que disse ter sonhado com a garota durante muitos meses e que por isso ela e o jovem mágico poderiam pedir o que quisessem. É claro que a Gerda pediu que a princesa ajudasse a encontrar o Kai, e ela aceitou de pronto, mas disse que para isso a garota deveria ir a um baile que ela daria na noite seguinte. Pela manhã, após ser vestida pelas camareiras reais, a Gerda acompanhou a princesa até a sacada do castelo. E quando olhou para fora, viu uma fila enorme de rapazes, todos bem trajados. E foi então que a Sua Alteza lhe disse que aqueles eram todos pretendentes, esperando por uma chance para tentarem se casar com a Gerda. E foi só aí que ela notou. Tinha sido tudo armado. O vestido, o baile, o acordo da princesa de esperar até depois da festa para ajudá-la não era uma simples comemoração, era um baile de cortejo. Ela até tentou explicar que não queria se casar com nenhum daqueles homens e que já amava outro rapaz, justamente o garoto que ela estava procurando. Mas Sua Alteza não pareceu se importar, dizendo que ela deveria pelo menos tentar conhecer algum deles. E como não tinha outra alternativa, a Gerda compareceu ao tal baile. No salão, um por um, os rapazes vinham ao encontro da jovem. E o primeiro deles foi... Olá, meu nome é Reginaldo. Tenho uma linhagem excelente e vários diplomas universitários. É mesmo? Um deles é em dança. Posso lhe mostrar uns passos?
Seus outros diplomas incluem montaria, incluem esportes e magníficas boas maneiras. Mas que palhaçada é essa? É uma entrevista de emprego? O cara só largou o currículo com ela? Ok, próximo. Major Delfonte Chalfonte, ao seu dispor. Eu daria com prazer minha vida se a sua honra estivesse em risco. Gostaria de dançar? Até que o Major Delfonte tá indo muito bem. Obrigada, mas eu não danço muito bem. Eu também não, meu bem, mas sabe... Eu gosto de me mostrar. Puta que pariu. Esse aí deixou a Gerda tão desconfortável que ela simplesmente saiu do salão pra tomar um ar e deixou ele falando sozinho. Porém, seus minutos de paz duraram pouco, já que o Sr. Helmut, o Belo, se aproximou com uma flor e algumas frases prontas. Depois disso, ele só continuou falando sobre como as curvas do seu rosto eram perfeitas e como as outras damas perdiam a consciência quando olhavam pra ele por conta da sua beleza. A princesa do verão já estava ficando desesperada. A menina tinha que se casar de qualquer jeito. Caso não fizesse, o verão ia acabar. Ou pelo menos é o que ela achava que aconteceria. Afinal, o verão tem que acabar alguma hora. É o ciclo das estações, né? Mas situações de desespero requerem medidas desesperadas. Então, ela mandou chamar o seu expert em conquistas, o Sr. Charles Damour. Eu sou Charles Damour, príncipe de Burgundy. Cavalguei desde a França para encontrar a beleza. Mon amour, minha busca terminou. Com licença, é a minha vez de dançar. Por sorte, o Shen tinha escutado a conversa da princesa com um dos cavaleiros e correu para ajudar a Gerda, usando um dos seus truques para fazê-la sumir da festa. Enquanto isso, no Palácio da Rainha da Neve, o Kai continuava vagando pelos corredores. Ele estava cansado de cortar as mãos enquanto tentava montar o espelho, mas também não podia dormir por causa do frio cortante. Até que ouviu a voz da Rainha da Neve perguntando novamente sobre o quebra-cabeça e dizendo que ele ainda não tinha terminado porque ficava perdendo tempo pensando naquela garota. Ela até mesmo rouba a rosa que ele tinha escondido no seu casaco para se lembrar da Gerda e entra em fúria quando ele implora para que ela não a destrua. Por favor, devolve pra mim, é só o que tenho. É só o que tem? É só o que tem. Eu planejei tudo por você, eu mimei e é isso que você diz pra mim? Você tem ideia do quanto isso me insulta? Sem dizer mais nada, a Rainha da Neve volta para o seu quarto, acompanhada do seu guardião urso, que, olha só, fofíssimo, havia levado um copo de chocolate gelado para ela. Sua Majestade pede que ele faça com que o Kai termine o espelho antes do solstício. E quando perguntada por que ela era tão cismada com o rapaz, ela responde: Amor. Amor verdadeiro. Kai o viu, sentiu, o teve, o tem. A Gerda tenta convencer a princesa do verão mais uma vez de que ela precisa muito mesmo ir embora. Mas que para fazer isso, ela precisa da informação de onde a Rainha da Neve mora. Sua Alteza, porém, continua insistindo para que ela fique ali e arrume um marido. E sem mais alternativas, a garota simplesmente arranca o mapa das mãos da princesa. E com a ajuda do Shen, foge do castelo, perseguida pelos guardas. Ela continua correndo floresta dentro até despistá-los. Havia passado tanto tempo no palácio que quando finalmente escapou de lá já era início do outono. De repente, a Gerda escuta alguma coisa por entre as árvores e vê a primeira folha alaranjada cair, seguida por uma garota quase da mesma idade que a sua, que segurou com força, dizendo que ela não teria escapatória dessa vez. Ela até tentou se desvencilhar dos braços da moça, mas para o seu azar ela estava acompanhada de alguns senhores não muito simpáticos. Saia do meu caminho, é? O que vocês acham disso, rapazes? Achamos que é uma grande piada, gatuna. Me deixe em paz. Quietinha, princesa. Eles a levaram até um navio velho, naufragado próximo a um lago. Lá, a garota que tinha o nome de Gatuna arrastou a Gerda até a sua mãe, dizendo com todas as letras que tinha capturado a princesa do verão. Mas a mulher sabia que não era ela.
A sua filha tinha se confundido ao ver a jovem com as roupas da princesa. A Gerda tenta se explicar, mas como ela não tinha valor algum para os ladrões, a senhora sugere que eles joguem-na no caldeirão e façam um cozido com a sua carne. Mas, mano, o que essas mulheres ruivas têm com comer a carne de menininhas inocentes? Que isso? Já não basta a Elspeth. Apesar de ter sido ela que capturou a garota, a gatuna não gosta nada da ideia de cozinhá-la e imediatamente luta com seus próprios companheiros ladrões para impedi-los de jogá-la na água fervente. E quando confrontada por sua mãe sobre proteger o jantar, a garota diz... Não, eu preciso de uma parceira. Não tem ninguém da minha idade aqui pra isso. Espera um pouco. Ela realmente... Ela acabou de falar. As duas sobem até o quarto da gatuna, que insiste para que a Gerda se junte ao bando e torne-se uma ladra também. Ela diz que no dia seguinte ensinará tudo para a recém-chegada, para que ela aprenda a se virar quando encontrar uma situação perigosa, e que, sendo assim, elas precisavam ir dormir. Nesse mesmo instante, no castelo de gelo, o Kai aproveitava o cochilo do urso polar para procurar a saída mais uma vez. Encontrou um par de patins em uma das salas, o que permitiu que ele cruzasse o único corredor que não tinha verificado até aquele momento. E foi justamente no final dele que ele encontrou o trenó da Rainha da Neve. Aquela era sua chance. Ele entrou no veículo e o ligou, pronto para dar a partida. Mas aquela sensação estranha tomou conta do seu coração de novo. Era como se o Kai não fosse mais ele mesmo. De repente, a sua vontade de fugir tinha sumido. E ele voltou para dentro do castelo, desesperado para ficar com a Rainha da Neve. Durante a madrugada, a Gerda aproveitou o sono pesado da gatuna para tentar escapar de fininho e seguir a sua jornada. Ela conseguiu sair do quarto e usar as tendas para deslizar por cima dos outros ladrões sem acordá-los. Porém, um descuido fez com que ela acabasse caindo no meio deles, alertando um cão de guarda enorme que latiu alto e despertou o navio inteiro. Quando a jovem ladra percebeu que a garota não estava mais do seu lado, ela se levantou furiosa e desceu do quarto, agarrou pelos braços e colocou a lâmina afiadíssima da sua adaga sobre o pescoço dela, dizendo que deveria cortar-lhe o pescoço por traição. A gatuna está prestes a arrancar a cabeça da Gerda fora, mas de alguma forma ela não consegue. Ao invés disso, ela decide prendê-la no calabouço, sem água ou comida. E lá, a Gerda fica, quase sem esperanças de conseguir sair. Até que ela escuta uma voz do outro lado da parede, que diz que pode ajudá-la a sair dali. Tudo o que ela precisa fazer é cavar um buraco grande o suficiente para passar para a sala onde ele está preso. Meses se passam desde então. E, no castelo da Rainha da Neve, o coração de Kai parece cada vez mais endurecido e frio. Cada vez mais ligado a ela como uma pedra de gelo qualquer. Alguma coisa aconteceu em seu interior. Agora conseguia enxergar as peças do espelho com mais clareza, mas era indiferente quanto a qualquer outra coisa à sua volta. No navio dos ladrões, a Gerda continuava tirando os fragmentos de terra minúsculos da parede, usando apenas uma colher que encontrou largada no chão, até que finalmente conseguiu abrir uma brecha maior. Ouviu a voz daquele que disse que iria ajudá-la, e quando olhou pela fresta viu uma rena? Uma rena idosa chamada Hutcher. Ele diz que levará a Gerda até a Lapônia, onde ficava o castelo da Rainha da Neve. Mas, quando estão prestes a sair, os dois são surpreendidos pela gatuna, que mete um murro no nariz da garota ao vê-la tentar roubar o seu mascote. Mas a Gerda não se dá por vencida e contra-ataca, devolvendo o primeiro murro, acrescentando mais 2 de brinde. Assim que a jovem ladra é derrubada, a garota solta o Hutcher e parte com ele rumo ao seu destino final. O Palácio na Montanha do Norte, o lar da Rainha da Neve. A esse ponto, o Kai já tinha montado todo o espelho. Ou melhor, quase todo o espelho. Seus olhos haviam se tornado totalmente mortos por dentro, porém com uma visão perfeita de todos os detalhes e padrões das coisas, por menores que fossem. Mesmo com essa visão especial, ele não tinha notado. Faltava uma peça no espelho. Um único pedaço de vidro, minúsculo, porém importante. Sem ele, o objeto não estaria completo. Desesperado, ele pergunta à Rainha da Neve onde está a última peça. Ela, porém, não o responde, claramente decepcionada. E notando a frustração do rapaz,
o urso decide lhe contar a história. Milhares e milhares de anos atrás, no meio do inferno, o diabo fez um espelho. Então esse diabo deu este lindo espelho para as 4 estações. Assim elas poderiam admirar seu trabalho. Mas o espelho do diabo refletia de forma invertida. Sendo assim, tudo que era bom tornava-se mal, e tudo que era mal aparecia no reflexo de forma bela. Para a primavera, ele refletiu a posse. Para o verão, a vaidade e a luxúria. Para o outono, a avareza. E para o inverno, a soberba. E por causa disso, a Rainha da Neve roubou o espelho, levando até o céu para ordenar para a natureza que o inverno fosse a única estação do ano. Então ele chacoalhou e tremeu, quebrando-se em 1 milhão de pedaços. Quando esses pedaços caíam nos olhos das pessoas, elas passavam a enxergar apenas o mal, e seus corações tornavam-se frios como gelo. Ano após ano, a Rainha da Neve rodava pelo mundo, recolhendo cada pedaço até completar o espelho novamente. A Gerda continuava seguindo pelo caminho coberto de neve com o Hutcher, até que os dois chegaram a um ponto onde a Rena não conseguia mais caminhar. Então, determinada a chegar até o palácio de qualquer maneira, a jovem seguiu sozinha, subindo e subindo cada vez mais até o topo da montanha, até que ela finalmente encontrou. Sem perder tempo, a Gerda entrou no palácio, encontrando o Kai largado no centro do salão principal com um olhar morto. E ela tentou falar com ele, mas, para sua surpresa, o rapaz não a reconhecia mais. Ela insistiu, tentando fazê-lo se lembrar. Nada. Até que ele baixou o olhar e, vendo as botas de inverno dela, finalmente se lembrou. Infelizmente, nesse momento, uma ventania forte e gelada bateu contra a Gerda, congelando seu corpo com uma rapidez descomunal. A Rainha da Neve disse que a mataria se o Kai não concordasse em dar-lhe um último beijo. Aquele que faria com que o rapaz ficasse com ela para sempre. E vendo a amada morrer aos poucos, de forma dolorosa e sofrida, ele aceita o acordo. E assim que seus lábios tocam o da Rainha da Neve, o Kai sente uma lágrima escorrer do seu olho direito. A lágrima continha o último pedaço do espelho, a peça que faltava para a Rainha da Neve completá-lo e retomar o seu poder. Enquanto está inconsciente, a Gerda sonha com a sua mãe. A moça lhe diz que ela não precisa mais sofrer e que aquele era um momento de seguir em frente. Nesse momento, o broche da Gerda brilha, derretendo o gelo que a mantinha encapsulada. Ao ver a garota se levantando, a Rainha da Neve, chocada e furiosa, começa a lançar estacas de gelo contra ela, tentando matá-la a qualquer custo. Mas seu orgulho era tão grande que ela precisou ir até a garota para intimidá-la, reforçar o seu poder. E ela chegou perto o suficiente para que a Gerda pudesse usar o seu broche mágico, colocando sobre o peito da rainha, fazendo com que o calor chegasse até o seu coração, devolvendo a sua pulsação e fazendo-a voltar ao seu estado normal, porque, assim como Kai antes, a Rainha da Neve só agia de forma tão cruel por conta da maldição do espelho, que apagava toda a sua bondade aos poucos. Ao ver o Kai desacordado, a Gerda corre até ele, e sem saber o que fazer, ela o beija, implorando que ele não morra. E bom, como em qualquer conto de fadas, O que disse? Eu te amo. Foi o que pensei ter ouvido. completamente enfraquecida, a Rainha da Neve pede por ajuda, e seu guardião, o urso, a socorre, também se livrando do efeito do espelho e retornando à sua verdadeira forma. Gerda e Kai são quase que automaticamente transportados de volta para o velho Hotel Urso Branco, onde o Sr. Wolfgang já havia perdido as esperanças de reencontrar sua filha. Até que ele os vê. Parece não acreditar por um instante, mas assim que a ficha cai, corre para abraçá-los. E o filme termina exatamente como começou, num dia de inverno, num pequeno vilarejo onde as pessoas são felizes. Elas patinam e dançam sobre o lago congelado, ao som da banda animada, liderada pelo melhor clarinetista da região.
Mas dessa vez, a Rainha da Neve não voltará a congelar o coração de mais ninguém. Nem mesmo o dela. Ok. Esse foi realmente um dos filmes mais longos que eu já analisei. Tem tanta mensagem, detalhe e subtexto nele que eu nem sei por onde começar. Bom, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que o Conto da Rainha da Neve é uma das coisas mais bizarras que eu já li. E eu adorei. E esse filme consegue manter o mesmo nível de bizarrice da história original sem ter que ser exatamente uma cópia dela. Vários aspectos são completamente diferentes do conto, claro, por ser uma adaptação, mas ainda assim essas mudanças conseguem manter a energia que a história original tem. Uma coisa que eu não pude deixar de notar, e acho que talvez esse seja o meu aspecto favorito de todo o filme, é que cada uma das personagens com que a Gerda se encontra durante o caminho dela até encontrar a Rainha da Neve são personificações das estações do ano. Ao mesmo tempo que elas também representam as diferentes fases da vida. A primavera é a infância, toda colorida e tem alguém para te proteger, você brinca o dia todo e descansa e te contam histórias. O verão, a adolescência, que é quando você vai aos bailes e você corteja, você se diverte à noite. O outono, o fim da adolescência com toda aquela rebeldia, a revolta e responde à mãe e tanto faz. E o inverno, a idade adulta, que é um pouco mais fria, já não vê graça em tanta coisa. O que é bastante interessante, porque no conto, quando a Gerda salva o Kai da Rainha da Neve e os dois voltam para casa, é dito que eles se tornaram adultos, mas como eles conseguiram se livrar da Rainha da Neve, eles mantêm o coração de criança. E ao mesmo tempo, todas elas também apresentam algum aspecto materno, que é justamente a dor com que a Gerda tem que lidar, aquilo que ela guardou desde a infância, a ausência da mãe. A primavera traz a ideia de uma mãe superprotetora, o verão de uma mãe narcisista, o outono de uma mãe libertina que deixa a filha fazer o que quer, e o inverno como uma mãe abusiva, que se utiliza da força para fazer com que os filhos façam tudo o que ela quer. Eu também gosto do fato de que a Rainha da Neve, apesar de agir muito horrivelmente quase que o tempo inteiro, não é colocada exatamente como uma vilã, mas como um instrumento do orgulho que foi meio que transferido para ela por causa do que ela viu no espelho. Afinal, o inverno não é bom ou mal, ele é só o inverno, faz parte de um ciclo. Assim como a maioria das coisas, elas não são boas ou más por si só. Elas mudam de acordo com a forma como nós as vemos. O bem e o mal são características exclusivamente humanas e é só a gente que pode mudar o ambiente de acordo com o que a gente faz deles. E acho que é justamente por isso que o Kai consegue perceber quando ele está agindo errado e, de certa forma, controlar isso. O espelho só influencia, mas é ele quem tem que tomar a decisão. O que me faz pensar... Tantas vezes a gente vê as pessoas fazendo e dizendo coisas tão horríveis. Elas agem de má fé e mentem, roubam, magoam. O mundo nos parece tão frio e cruel. Mas quem garante que isso não é apenas o reflexo de nós mesmos? Um reflexo projetado por um minúsculo pedaço de espelho que em algum momento caiu nos nossos olhos sem a gente nem perceber. E ainda que ele esteja lá, a gente vai mesmo deixar as nossas vidas serem conduzidas por um caco de vidro? Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu também espero que vocês assistam a Rainha da Neve. Tem aqui no YouTube, é só vocês pesquisarem Rainha das Estações 2000. Sim, tem outro nome. Aqui no Brasil é loucura, aconteceram coisas, mano, nessa tradução aí, eu não faço ideia, eu tentei entender e pesquisar porquê, mas eu não achei informações. E quem quiser ler o conto original, também recomendo, ele é bem bizarro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se vocês quiserem ver outras análises de filmes de contos de fada que eu já fiz aqui antes, eu vou deixar a playlist de todos eles aqui na tela final, incluindo aquele da Branca de Neve que eu mencionei antes, tá? Que tem alguns elementos que foram baseados na história da Rainha da Neve. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam.
da história do filme, se vocês já acharam tão bizarro e tão legal quanto eu achei. Se vocês conhecem algum outro filme de conto de fada que seja assim, meio esquisito, uma versão que não seja muito conhecida e que seja mais estranha pra eu analisar, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima!